Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe listar com facilidade as diferenças entre as ações e os fundos imobiliários? Não? Então fica comigo que eu vou falar sobre isso hoje. Meu nome é Ricardo Soares e é hora de investir. E aí, investidores atrasados e pontuais? Nesse mercado onde tem se falado tanto em fundos imobiliários, uma dúvida que as pessoas têm é quais as diferenças entre os fundos imobiliários e as ações. Eu considero esse entendimento algo básico e eu recomendo que você assista esse vídeo até o final. Pois, se você não entender isso, das duas uma. Ou você vai ficar paralisado e não vai entrar na renda variável, ou você vai montar uma carteira distorcida que não vai atender os seus objetivos. Meu objetivo hoje é deixar bem claro algumas dessas diferenças entre esses dois tipos de investimentos. Mas antes, se você gosta desse tipo de assunto, ações e fundos imobiliários, já deixa o seu like nesse vídeo e já se inscreve aqui nesse botão vermelho. Porque toda semana a gente tem vídeos novos e vai ser um prazer ter você aqui junto com a gente. Então, vamos para as diferenças. Eu selecionei 5 diferenças entre as ações e os fundos imobiliários. Vamos para a primeira diferença, que está relacionada aí à sua condição como investidor. Nas ações, você compra uma parte da empresa e se torna um acionista. Já nos fundos imobiliários, você compra uma cota, que é ali a menor participação no fundo de investimento imobiliário, e você se torna um cotista. A segunda diferença é com relação ao setor de investimento. Quando você compra ações, você investe ali no setor relacionado à empresa. Então você tem ali o petróleo, a mineração, o setor de saneamento, o setor de energia, o setor bancário, o setor da indústria e por aí vai. Você tem diversos setores. Já quando você investe em fundos imobiliários, você está preponderantemente investindo no setor imobiliário. A gente tem vários tipos de FII. FIIs de papel, FIIs de laje corporativa, FIIs de hotéis e vários outros. Mas em todos eles, você de uma forma ou de outra está investindo em um setor só, que é o setor imobiliário. Essa é uma grande diferença e fundamental que você entenda. A terceira diferença é com relação à geração de renda. Quando você compra uma ação, basicamente você vai receber ali da empresa os proventos, que são os dividendos e juros sobre capital próprio. A gente sabe o quê? Que hoje, na data desse vídeo, os dividendos são isentos de imposto de renda. Já os juros sobre capital próprio são tributados na fonte aí 15%. Mas o investidor já recebe com o imposto de renda recolhido, então ele não precisa se preocupar com isso. Esses proventos vêm dos lucros que as empresas têm. Mais uma coisa característica desses proventos é que ele varia de empresa para empresa com relação à sua frequência. Existem empresas que pagam dividendos mensais, outras trimestrais, semestrais, anuais ou outras de forma eventual, conforme definido aí em assembleia. Já quando a gente fala em fundos imobiliários, no geral a maioria deles vai pagar mensalmente, os chamados rendimentos ou aluguéis. E esses rendimentos, aluguéis, vêm de onde? Vêm dos aluguéis pagos pelas empresas que alugam esses imóveis que o fundo detém. Mas com relação à geração de renda, o foco aqui que eu queria dar é nas ações. Você tem que ter uma visão mais anualizada de geração de dividendo. Já nos FIIs você consegue ter uma visão, um horizonte mensal, sendo que com relação à tributação, nas ações você tem os dividendos isentos de imposto de renda e os juros sobre capital próprio tributados. Já nos fundos imobiliários você tem, na data desse vídeo, abre parênteses, os rendimentos, ou seja, os aluguéis também isentos de imposto de renda.
Uma quarta diferença que eu queria salientar aqui é a questão da tributação no momento da venda. Nas ações, a gente tem o quê? Sempre quando você vender ações, você vai pagar 15% sobre o ganho de capital, ou seja, a diferença entre o valor que você pagou e o valor que você vendeu as ações. Mas existe aí um grande benefício que é a isenção até R$20 mil vendidos dentro do mesmo mês. Ou seja, se você vender até R$20 mil dentro do mesmo mês, você não paga imposto de renda, você está isento de imposto de renda independente do ganho de capital que você tenha nessa operação. Já nos fundos imobiliários, você sempre vai pagar o ganho de capital, mas diferente das ações que você paga 15%, sobre o ganho de capital, nos FIIs você vai pagar 20% e você não vai desfrutar dessa isenção até R$20 mil de venda dentro do primeiro mês. Então, os FIIs não desfrutam dessa isenção de até R$20 mil. Essa também é a diferença marcante entre esses dois tipos de ativo. E a quinta e última diferença que eu queria salientar aqui é com relação à volatilidade, que é o quê? O grau com que as cotações sacodem na bolsa, digamos assim. Existem estudos que mostram que as ações têm 3 vezes mais volatilidade, ou seja, mais variação de preço do que os fundos imobiliários. Isso significa o quê? Que quem investe em fundos imobiliários vê seu patrimônio oscilar menos do que quem investe em ações. Digamos aí, 3 vezes menos volatilidade. Veja aqui que eu não estou falando de crescimento de patrimônio, estou falando de volatilidade de patrimônio. Então, pessoal, esse era o objetivo desse vídeo, mostrar aí 5 diferenças entre o investimento em ações e fundos imobiliários. Agora, com certeza você é muito mais capaz de decidir onde você vai investir, em ações ou fundos imobiliários. Mas uma coisa eu te falo, eu acho que você não precisa escolher entre um ou outro. Eu acredito que uma carteira vencedora pode ser composta pelos 2 tipos de investimento. Mas uma coisa que é importante você definir, isso vai se adequar aos seus objetivos de vida, é qual a proporção desses ativos você vai ter na sua carteira. E entender diferenças como essas que a gente citou aqui é de suma importância para que você tome decisões mais inteligentes e mais conscientes. E esse assunto de composição de carteira pode ser aí o tema de um próximo vídeo. E falar nisso, você tem aí sugestões para próximos vídeos? Bota aí nos comentários, com certeza a gente vai analisar com carinho e vai colocar aí na fila para que a gente coloque aqui os assuntos que interessam para você. Então, não deixa de curtir esse vídeo, se inscreve no canal, fica aí um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!